Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para o nosso encontro semanal, mais este momento de meditação, para continuarmos falando sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Gratidão pela nossa última live, pela paciência. Estávamos bem roucas, sem voz, mas espero que as senhoras possam ter meditado um pouco sobre aquelas mães espirituais que viveram tão bem e tão maravilhosamente esta vocação, este chamado. Vamos continuar falando hoje, então, um pouco sobre a necessidade da piedade na vida de oração, e hoje nós encerraremos esse tema, né? Nós iremos concluir este tema da piedade na nossa vida de oração. Tá bom, filhas? Então, quero aproveitar também para fazer um convite àquelas que são de Brasília, aquelas que estão em Uberlândia, Uberaba. Nós faremos uma romaria a Nossa Senhora Aparecida, a Aparecida do Norte, passando pela Canção Nova, passando pelo Santuário Frei Galvão, passando também pelo Mosteiro Belém, passando ali também pelo rio, onde foi encontrada a imagem. Será do dia 14 ao dia 19 de novembro, agora. Então, quem está aí nesse trajeto, sairemos aqui de Brasília no dia 14 de novembro, então serão 6 dias de viagem. Estamos aí com uma promoção, então procure os nossos meios de comunicação, aquelas que quiserem ir conosco, coroar Nossa Senhora Aparecida como Senhora, como Rainha das nossas vidas, assim como fez tão belamente Princesa Isabel, né? Entregando tudo aquilo de bom que nós vivemos neste ano e também já pedindo as graças para o nosso próximo ano. Gratidão, filhas, Deus abençoe a todas que estão pedindo a bênção e vamos então rezar para nós começarmos a meditar aí o último aspecto da piedade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Sagrado coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós.
Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então hoje, terminando ainda um ponto da nossa meditação passada sobre a piedade é a vida da nossa alma. Então, meditamos algumas virtudes como modéstia, o domínio de si ou o dom de si, a caridade e o zelo e dedicação pelas obras, como características, fundamentais desta piedade enquanto vida da alma. Mas ainda para concluir, precisamos pensar que a piedade é uma vida frágil. Ela é muito delicada e se nós descuidarmos dela, podemos então perdê-la. Então, logo, se a piedade é vida da alma, então, se nós descuidamos desta piedade, ela se apaga e morre e enfraquece em nós. Logo, também a nossa alma perde todo o fervor de toda esta meditação que nós já apresentamos aqui em algumas terças-feiras. Então, nós temos que ter o cuidado de aumentar sempre a piedade. A sempre trazer como nos santos, o desenvolvimento desta piedade. E nós fazemos isso por meio de exercícios para vivificar a nossa fé, a nossa caridade e fortalecer a nossa vontade. Então, como nós também já dissemos aqui várias vezes, a fortificação da vontade, ela é fundamental. E ela só pode ser feita mediante a mortificação. Então, a vontade, filhos, esta faculdade da nossa alma, ela se enfraquece muito facilmente. E nós acabamos nos deixando levar e conduzir pelos nossos próprios desejos e vontades. Então, para que ela possa estar unida com a vontade de nosso Senhor e unido como a Santíssima Virgem fez, faça-se, a sua vontade, não a minha, Senhor, com o fiat dela, nós devemos, então, fortalecer a piedade, fazê-la vivificar por meio desses exercícios que nós também já falamos aqui, que vem com a vivência de tantas virtudes que nós já meditamos. Mas o contrário também, a não vivência dessas virtudes, o não fortalecimento da nossa vontade, a falta do fervor da nossa fé e da nossa caridade, faz com que entremos numa grande decadência da piedade. E desta decadência, deste abandono a esta virtude, cairemos num grande mal para a nossa alma. E filhas, o mundo tem padecido com este mal, o mal da preguiça espiritual. Então, a falta deste fervor da piedade é que vai levar, então, a este grande mal espiritual, esta doença espiritual, que é a assídia. Inclusive, é um dos pecados capitais que nós temos que combater e lutar. E quando ele vai tomando a nossa alma, isso vai trazendo para a nossa vida interior uma grande ferida. E aí nós vamos acabando deixando de olhar para o nosso interior para ir olhar para o nosso exterior, Olhando então para o nosso mundo e não olhando para a nossa alma e para as necessidades desta alma. Como nós falamos, a vida interior de uma alma passa por essa virtude, por este dom da piedade. Esse dom, essa virtude, vivificará muitas dimensões da nossa vida interior. Então, eu posso até continuar me colocando de joelhos, fazendo atos de piedade,
vênias, né? Genuflexões, devoções, como também nós já explicamos, mas será tudo de um ato exterior apenas, né? Não terá em nada um ato verdadeiro do interior dos nossos corações. Então, nós vamos começar a aumentar o quê? O amor por aquilo que é exterior. E nós devemos lutar contra isso e buscar sempre um movimento interior. E nós vamos entender isso agora com o último aspecto da piedade. A piedade é a vida de Deus na nossa alma. É o próprio Deus. Então, a certeza, filhas, de que a piedade é a vida de Deus em nós, é que é o próprio Deus que vai nos movendo, nos conduzindo, nos convidando a ter uma grande estima em praticar a piedade. Como eu disse, ela é um dom, e este dom se trata justamente da nossa relação com Deus, não é? Nós já falamos sobre isso. Enquanto virtude, ela vai nos fazer crescer e aperfeiçoar aspectos da nossa carne e aspectos da nossa relação com os nossos pais e familiares nesta terra. Mas enquanto dom, ela nos convida à filiação para com Deus. E nós precisamos desta filiação para crescermos na nossa vida de oração, na nossa vida de intimidade com Deus. Então, é o próprio Deus que, à medida que eu me coloco como filha, me coloco ali em união com Ele, é que vai me movendo a me aproximar dEle, né? Como nós vemos tantas vezes no livro do Cântico dos Cânticos, né? O próprio Jesus, né, o próprio esposo da nossa alma passa, dá aquele toque suave da sua presença, para que depois a gente saia pelas ruas e praças, procurando por ele, procurando por esse amado, né? Então é o próprio Jesus que vem nos convidar. Ou quando nós olhamos para nossa mãe, Santa Maria Madalena, né? Como diz São Gregório Magno, é o próprio Jesus que a convida, a impele a ir procurá-lo, a ir até o túmulo e ser a primeira a contemplar a ressurreição, a vê-lo verdadeiramente vivo e ressuscitado. E nosso Senhor vai fazendo isso a todo momento, na nossa alma. E a piedade é esta porta, para que Jesus possa vir, dar o toque da sua presença e nos levar a águas mais profundas. Para a gente entender mais, há 3 modos que a piedade se manifesta em nós, né? E nos mostra como é Deus, né? É a própria vida de Deus se manifestando em nós. A primeira forma, filhas, o modo que essa piedade faz é procurar a Deus, que era o que eu estava aqui falando, né? Então, este movimento desta vida de Deus em nós nos leva a procurá-lo, a desejá-lo. Por isso que os santos ensinam, quanto mais rezamos, e rezamos bem, e sabemos rezar, e sabemos pedir, o que acontece? Nós queremos mais, nós queremos rezar mais, nós queremos só estar na presença de Deus, nós queremos só nos unirmos a Deus. Então, nós desejamos ardentemente. Quem vai à missa diária só quer a missa diária. O dia que não tem, né, há aquele movimento quase de desespero interior. Só não tem porque provavelmente é uma pessoa virtuosa e não vai se desesperar, né? Mas vai ter o desejo ardente, né, de querer estar com Deus, de querer se unir, de ir ao seu encontro. Então, o Padre Guiberto aqui vai colocar para nós. As criaturas começam a procurar e reconhecer a Deus. Então, eu reconheço Ele nas minhas orações, né? Então, eu percebo que eu não estou só, como nos ensinam os santos, né? Entra para dentro de um quarto, fecha a porta, mas é para ir para o encontro, não é para eu ficar sozinha.
né? Então, a oração é esse encontro. A oração é este momento de intimidade. E é o próprio Jesus que nos convida. Então, aquele movimento interior de querer rezar, aquele movimento interior de querer correr para a minha igreja e me colocar em adoração, ou visitar o sacrário, né? Ou comungá-lo, são movimentos da graça de Deus em nós, né? Então, nós reconhecemos também aonde Deus não está, para que eu possa repelir isso de mim, não desejar aqueles lugares, né? Não desejar aquelas ocasiões, mas perceber que, na verdade, o grande lugar, e por isso a oração é o primeiro meio e fundamental. O primeiro lugar a procurar Deus é dentro de nós. E Santo Agostinho, grande doutor da igreja, já nos ensinou isso. Procurava fora aquele que estava dentro. Então, nós temos que procurar no mais profundo da nossa alma, filhas. E para isso eu preciso desta virtude, deste dom da piedade, né? No Evangelho de São Lucas também vai nos revelar: o reino de Deus está dentro de vós. E quem disse foi o próprio Jesus, né? Então, não é um reino do mundo. Não é o rei do mundo que vai me atrair, né? É o rei da minha alma e Senhor da minha vida, né? O único Deus verdadeiro. É a Ele que devo buscar, é Ele que devo procurar. Por isso que nós também falamos em outros momentos. A piedade vai nos levar a fechar os olhos, a silenciar os sentidos exteriores, justamente para que possamos ouvir o mais interior da nossa alma. Por isso os silêncios são importantes, principalmente o silêncio interior, o silêncio dos nossos pensamentos, o silêncio daquela voz que fala conosco, ou daqueles grandes pensamentos, ou a imaginação, né? Como diz Santa Teresa, ela pode se tornar a grande louca da casa, né? Então nós temos que domá-la, e para domá-la é pelo silêncio, né? E por esta virtude, a virtude da piedade. Então, este é o primeiro modo que se manifesta em nós esta piedade e nos apresenta a Deus como a vida desta piedade, quando nós desejamos procurá-lo. E aí você pode fazer esse exame de consciência, filhas, né? Como é que eu estou? Eu ando procurando a Deus, ando desejando encontrá-lo, ando desejando ir neste reino e lá ficar por toda a eternidade? Então há uma pitadinha de piedade já em vossos corações. Segundo modo, eu encontro a Deus e com Ele me uno. Então já procurei pelas ruas e praças e encontrei. Como Santa Maria Madalena, corri na madrugada para o túmulo. Primeiro momento, aonde está, né? Procura o amado, pergunta aos anjos, achando ser jardineiros, e de repente ali está o Senhor, que a chama pelo nome. E Jesus fará isso conosco, filhas. Ele chamará pelo nome, e espero que possamos responder, como todos os santos profetas, também que nós encontramos na Sagrada Escritura, e falarmos: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Ou, como Santa Maria Madalena, ao ouvir Maria, ela respondeu: Rabuni, né? Mestre. Que ele seja o mestre, né? E Senhor. Então, o Padre Guilherme vai falar que, encontrando a Deus, nós devemos permitir que Ele tome posse da nossa alma. Ele precisa ser o Senhor da nossa alma. E quem tomará posse, filhas? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que opera em nós. É Ele que toma posse da nossa alma. É Ele que vivifica a nossa alma, né? Então, as pessoas da Santíssima Trindade se manifestando em nós, né? Dentro de cada um dos seus atributos.
Então, o Espírito Santo deve tomar posse, ser o Senhor, conduzir, governar, vivificar. Padre Rui Marim fala belamente sobre isso, sobre esta habitação da Santíssima Trindade, essa habitação trinitária na nossa alma. Tudo bem, a nossa filha aqui está dizendo que chegou um pouco atrasada, porque estava renovando a consagração a São José. Belíssimo, que bom. São José também é o grande pai, né? O grande mestre da nossa vida interior. Vai conduzir e ajudá-la muito nesse caminho de santificação. Então, quando o Espírito Santo toma posse da nossa alma, filhas, ele é que vai fazer esse movimento de ir suscitando no interior dos nossos corações sentimentos nobres, sentimentos ardentes, sentimentos generosos para com Deus primeiro, para conosco mesmo e para com o próximo. Então, se me falta ainda um pouco de caridade para comigo mesmo, se ainda falta um pouco ainda de compreensão para comigo mesmo, se eu ainda peso um pouco, né, a minha mão severa sobre mim, falta piedade. Porque eu também farei o mesmo com o outro, né? Um padre outro dia dizia belamente para nós, numa homilia, né? Normalmente, às vezes, somos condescendentes conosco ou severos com o próximo, né? Então, temos que ter aí sempre a justa medida. E ela vem por este primeiro passo, que é a piedade, né? E aí, a piedade vai fazer o que conosco? Ela vai trazer, então, uma força divina. Uma força motora, de fato, para a nossa vida interior. Essa força que nos levará, de fato, à união com nosso Senhor. Esta união mais íntima, a ponto de nos levar à transfiguração, ou seja, nessa profunda união com Deus, onde não será mais nós que vivamos, mas é Cristo que viverá em nós, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Então, procuro a Deus. Ao encontrá-lo, me uno a Ele. E me uno a Ele pelos próprios sentimentos e desejos ardentes que Ele colocará no meu coração e me moverá, porque Ele será o Senhor e terá tido a posse sobre a minha vida, sobre a minha alma. E isso eu estou falando de um movimento interior, filhas, mas que ele precisa ter alcançado também todo o exterior, porque isso transborda em nós, né? Isso transborda em nós. Depois, o terceiro e último modo é que, então, se torna, de fato, o participe, né? O grande mestre da nossa vida, né? Deus se torna, então, o Senhor e nós já nos deixamos completamente ser governados por Ele, né? Esse partícipe da nossa alma, né? Então, aqui nós podemos fazer uma comparação, filhas, com as idades da vida interior que o Padre Garrigou Lagrange nos coloca, ou as 3 fases, né, da nossa vida interior, que é a vida ascética, seria esse momento da procura. Esse primeiro estado, quando nós nos convertemos, né, primeiro momento de conversão, que também alguns autores chamam. E aí nós temos que nos esforçar muito. É a passagem do Cântico e dos Cânticos, por isso que a gente anda, vai para as praças. É o movimento, o esforço que nós precisamos fazer da nossa vida interior, né? Então nós precisamos ir rezar mesmo sem querer rezar, precisamos ir à missa mesmo com preguiça, precisamos confessar mesmo achando que não preciso confessar, para que eu possa conseguir as graças, para que eu possa aprender a fazer exame de consciência. Então eu vou fazendo todo esse esforço em achar a Deus, em encontrá-lo. Então preciso ter uma rotina profunda, preciso ter projeto
de vida pessoal, preciso ter objetivo, preciso ter meta, e isso é a vida ascética. Requer de nós um esforço, né? É uma parte cansativa, uma atleta, como diz alguns santos, né? Vamos ser atletas de Deus. Depois, esse segundo modo nos leva à segunda fase, ou segunda conversão, ou segunda idade, que é a via iluminativa. É quando já Deus começa a operar mais em nós. É Deus que já começa a rezar em nós. É Deus que já nos convida, né? Santa Teresa tem uma imagem bonita que ela fala do jardineiro que vai no poço pegar água, né? Então ele vai a primeira vez, pega só um pouquinho de água, mas leva. Segunda vez ele volta, o poço pode estar seco, né? E assim vai até que esse poço vai transbordando pela própria insistência, que são as próprias graças, né? Que é o próprio Jesus se manifestando em nós. Então nós precisamos desse esforço para que a graça chegue cada vez mais. E chegando a graça se derramando em nós, né? Que é o que vem já a terceira conversão, a terceira fase, que é a via unitiva, né? Quando nosso Senhor se torna, de fato, o Senhor da nossa vida. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, então Deus começa a comunicar em nós, perdão, ainda a vida sobrenatural. Ele começa a mover em nós essa própria vida sobrenatural. Então nós começamos de fato a perceber que existe uma vida sobrenatural, né? E vivê-la profundamente. E o Padre Guiberto vai falar que isso acontece de duas formas. Essa comunicação de Deus sobre esta vida sobrenatural. A primeira, por natureza. E se as senhoras se lembrarem, nós já falamos sobre isso. Nós somos filhos de Deus depois do batismo. Nós somos chamados a essa filiação adotiva. E nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, esta é a natureza. E se nós queremos entender o que é esse movimento das virtudes em nós, basta olharmos para Jesus encarnado, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. A vida pública de Jesus, que ele vai nos ensinando a vivermos esta vida de virtude, né? De buscar esta vida interior. Então, por natureza, Deus já nos comunica, porque somos imagem e semelhança de Deus. E depois do pecado original, ele nos resgata a um preço muito caro, né? A uma paga muito cara, como diz São Luís Gremignon de Montfort, né? Que é pelo sangue do próprio Filho, né? Jesus Cristo. Depois, o segundo modo que Deus comunica em nós esta vida sobrenatural é pela graça. E é esta graça que nós estamos falando, que nós conseguimos pela vida sacramental, né? Por meio dos sacramentos e por meio de uma vida de oração, né? E também pelo estudo. São Tomás vai dizer que o estudo também é oração, né? Se é um estudo de busca pela verdade. Então, é a própria vida, né, de Deus de novo em nós que se manifesta, já como fruto da piedade, né? Então, é Deus que envia as suas graças, né? E a primeira graça que ele nos concede, filhas, é justamente o desejo de amá-lo, o desejo de se unir com ele. Então, são graças atuais que ele vai derramando sobre nós. São graças santificantes que ele vai nos dando aí para que possamos progredir e termos méritos e assim crescendo na nossa vida interior. A segunda graça que ele nos concede é que ele vem e se entrega a nós. Olha que belo! Ele vem, né, e se coloca conosco, né? E com isso é ele mesmo que aperfeiçoa a nossa vida interior.
Só que para isso, ele nos dá o livre-arbítrio. Para que isso tudo aconteça e se manifeste em nós, nós precisamos ter a livre vontade. Nós precisamos dizer: vem, Senhor, faça deste corpo a sua morada. Vem, Senhor, se manifesta em nós. Vem, toma posse da minha alma. Seja o Senhor, né? Use de violência se necessário for, como tantos santos que nos ensina, né? E por essa livre vontade é que esta vida da piedade passa a pertencer a nós, como o próprio Deus pertencerá também a nós. E assim vai nos introduzir, de fato, na vida sobrenatural. Então, filhas, todas aquelas que sentem o amor de Deus e reconhecem esta vida sobrenatural, reconhecem essa atividade superior que opera em suas almas, para além de nós, da nossa carne, das nossas misérias e fraquezas, pode ter certeza, o coração das senhoras já está dotado desta virtude e já está presente nele todo o sentimento de Deus, o mais sublime amor de Deus e o maior desejo, né, de união com Deus e de santidade, né? Já pode-se dizer esta esposa amorosa, né, de nosso Senhor, que é esse Senhor, é esse esposo das nossas almas. Filhas, então, chegamos ao fim, né? E também desta live e também da nossa meditação sobre a necessidade da piedade na vida de oração. Então, vamos começar aí mais um ponto. Já falamos do oferecimento, né? Oferecer tudo a Deus como o primeiro aspecto da nossa vida interior, da nossa vida de oração. Depois, falamos da conformidade com a vontade de Deus. Depois falamos da necessidade do recolhimento interior. E agora falamos da necessidade da piedade. E assim, vamos seguindo passo a passo de como termos uma boa prática de oração para chegarmos a viver de fato aquilo que Deus quer de nós. Gratidão, Deus abençoe. Santa noite a todos. Até terça-feira, às 21 horas. Quem está no YouTube, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Com Deus.